acho que todo mundo já viu sobre o novo filme das Backrooms. E bom, mesmo que o meu canal seja focado mais em jogos, eu quero falar sobre esse filme, porque tem um detalhe muito importante pra mim. Kane Pixels fez o filme, ou seja, o filme seria baseado na série dele e não na wiki das Backrooms. O que eu vou opinar? Eu não gosto do que fizeram com as Backrooms, porque é um conceito muito legal, muito interessante, mas tem bilhões e bilhões de níveis, bilhões e bilhões de entidades, ou seja, não tem uma espinha. Não tem um critério pra você fazer se a coisa é canônica ou não. O que torna as Backrooms serem desde um quarto de terror super legal, até, sei lá, as Casas Bahia. É basicamente isso. E tendo um diretor, torna muito mais a série embasada em algo. E não somente por nada, criado só pelo terrorzinho besta. Tem um sentido, tem uma lore, tem uma mensagem. Isso é o que eu tô querendo dizer. E bom, esse vídeo vai ser um pouco diferente, eu sei. Mas eu espero que fique legal, porque é um pouco mais pessoal, né? Mas enfim, vamos pro vídeo. Bom, começando sem spoilers, eu achei o filme excepcional, muito bom, e pra quem acompanha o Kane Pixels, é perfeito, tipo, é o que você espera. Eu vi muita gente reclamando do ritmo ser muito lento, mas pessoalmente eu não notei isso, eu achei até que bem rápido. E bom, a maioria das críticas foram pessoas que nunca conheceram Kane Pixels ou sua série, ou foram na expectativa, porque, como diz o linkzinho, a expectativa é a mãe da decepção. Quem esperou um filme super rápido, com várias fugas, não sabe o que é as Backrooms, porque não tem isso, não é essa a premissa, não é daí que o terror vem. E quem esperou um filme super lento, não pensou no lado cinematográfico, porque imagina você ficar 2 horas vendo uma pessoa andando, pô, né, não seria legal. Aí só dizendo, eu não vou colocar os trailers nem o filme das Backrooms de fundo. Se eu colocar partes do filme no vídeo, vai dar copyright, então me entendam, por favor. Outra crítica, o filme é muito confuso, e eu não quero ver a lore inteira pra entender, mas eu não achei que você precisa saber a lore inteira pra entender. Eu vi com uma amiga e ela não assistiu, tipo, tudo várias vezes como eu. Ela entendeu, ela gostou pra caramba do filme, então, não. O que eu acho é que vocês... Não vocês, tô falando no sentido de as pessoas estão assistindo um filme como se fosse um texto, onde você lê, interpreta e sai. Mas as Backrooms, eu acho que é o estilo de arte que eu mais gosto. É como se fosse um poema. Você lê, entende, reflete, pensa, tem uma imersão na coisa. A sua visão importa. Você tem que ter um pensamento crítico da coisa. E não, eu não tô achando sentido onde não tem. Porque a lore do Kane, os vídeos do Kane sempre tiveram isso, então foi proposital. E eu mesmo achei esse filme muito metafórico. Então se você não conhece o Kane, você pode assistir de boa, você vai gostar, você tem que ir com o coração aberto. Porque se você não quiser entender, você quiser ir lá pra reclamar, você vai reclamar. Mas tenho certeza que se você quiser entender o filme, você quiser assistir como uma obra de arte, um teatro, você vai gostar. Sobre o filme em si, a parte mais técnica, os atores foram excelentes, eu adorei o trabalho deles. O diretor, né, o Kane Pixels, entendeu? Pixels, foi maravilhoso. O primeiro filme dele tem 20 anos, é novinho, ele fez isso, sabe? É inspirador. A trilha sonora é desconfortável, é bizarra, e isso é a melhor parte do filme, é muito bom, muito bom. Os cenários, ninguém reclamou. Tu pode dar 0 pro filme, mas os cenários tão lindos, você não pode falar nada, nada. Se você falar que tá ruim, tá errado. Não tem essa de, ai, crítica construtiva, o teu tá perfeito. O cara recriou na vida real as Backrooms, cara. Só disso tem merece um prêmio, nem é 3D, nem é CGI, tá incrível. Particularmente, é meu novo filme favorito. Se não for o meu primeiro filme favorito, tá no top 3, porque é muito bom. É algo pessoal meu, sabe? Eu realmente esperei muito por isso. Mas bom, o meu veredito é, assista o filme, você vai gostar. Se você tá nesse vídeo, você vai gostar. Basicamente isso. E bom, bora pra parte com spoilers então. Se você não assistiu, sai do vídeo ou fica, não sei, mas vai ter spoiler. Mas antes, pô, já dá aquele like, se inscreve. Eu gravo jogo, gravo Roblox, eu gravo bastante coisa, então ajuda demais. E já um salve, um abraço pros membros: Blob, Smiguinho, João sem gameplay, ué, não tinha gameplay? Canfredman, Novelo, Tristonho, eu sei que é você, e o Gilberto. Considere se tornar um membro porque ajuda demais. E bom, voltando. É como descrever um cachorro pra alguém que nunca viu um, e em seguida pedir que o desenhe. Vai ficar parecido, mas o diabo está nos detalhes. Essa é uma frase do filme das Backrooms. Ela é citada 2 vezes, tanto no começo quanto no fim. E essa volta dessa frase é muito interessante, porque são de 2 personagens. Primeiro o Clark diz isso pra sua terapeuta, depois a terapeuta diz isso pro cara que entrevista ela. Eu acho que era funcionário da Zinc, porque não é dito o cargo dele específico. E essa frase é simplesmente perfeita pra descrever tanto as Backrooms, quanto... Lembra que eu falei mais cedo que o filme é um pouco metafórico? Então, essa frase se aplica a diversas coisas da nossa vida.
tanto das backgrounds, porque essa frase se encaixa perfeitamente com as backgrounds, quanto pra você descrever, por exemplo, seus sentimentos. É uma frase perfeita, porque no detalhe que você não consegue pôr em palavras de forma exata, é onde está o diabo. No caso, o diabo não seria a figura do diabo, obviamente. Seria o problema, a pequena diferença que é difícil de você palpar, uma sensação indescritível, um detalhe que você nem sabe. É nesse sentido, entende? Por exemplo, o Clark, o protagonista, tem problema com a família dele, com a esposa dele no caso, tem problema com o trabalho, e até com ele mesmo, e tudo ele culpa os outros. Ele sempre acha que o problema é a esposa, que o problema seria os companheiros dele, os clientes e até o mundo. E ele busca o terapeuta, a Mary, justamente pra mudar. E o pequeno detalhe é, ele não quer mudar. E o filme é metafórico até dentro dele mesmo. Por exemplo, o Clark vai para as backrooms e a Mary vai lá buscar ele, tentar entender o que aconteceu. Só que pensa por outro lado, ele se sentia perdido. Ele não tinha esposa, ele perdeu tudo que ele tinha e a loja dele tava um fracasso. Ele se perdeu e a terapeuta foi achar ele. E o que descobriu foi, ele gostava do lugar. Ele gostava de ficar lá. É claro, uma analogia, porque ele não quer mudar. Ele literalmente construiu paredes para ninguém conseguir encontrar ele. Ele cavou a própria cova. E quando ele assumiu que ele era o culpado e poderia mudar, o eu dele mais perverso, os traumas, esse sentimento, literalmente consome ele. Porque minha interpretação é que o Clark pirata, né, o Capitão Clark, seria uma encarnação da versão dele bêbada, porque ele tinha problema com a bebida, isso tá explicado no filme. E esse lado, literalmente consumir ele, parece muito uma simbologia, porque foi uma morte diferente, inegável. Outra coisa é que na cena que ele aparece, o Capitão Clark, você pode ver que a mulher que tá na sala, a outra Still Life, né, a outra entidade, sai correndo. Claramente aquela mulher seria a esposa dele, porque primeiro que ele tira o cabelo dela pra Mary vestir e atuar como se fosse a esposa dele, na noite que ela deixou ele. E todo o contexto indica isso. E quando ele chega, ela corre. Ela ouve os passos dele e corre. O que fica muito implícito que ele abusava dela, no sentido de agressão. Porque o Clark em diversos momentos tem surtos de raiva, especialmente questionado sobre alguma coisa. Por exemplo, a Mary. Quando a Mary fala qualquer coisa, que ele era um arquiteto, coisa assim, ele surta. Então ele é muito instável. Imagina bêbado, entendeu? Onde vou chegar? Então esse filme é muito metafórico. As backgrounds podem ter outro significado. Claro que o filme, se você pensar só nas backgrounds, já é muito bom, mas analisa por esse lado também, porque é interessante. É uma mensagem poética, por assim dizer. E bom, um outro paralelo que dá pra fazer seria com as IAs. Sim, com as IAs. Porque as backgrounds é um lugar que copia a realidade, só que de forma levemente distorcida. Não levemente, mas em alguns casos sim. E volta à primeira frase. É como descrever um cachorro pra alguém que nunca viu um. E pedir pra que ela desenhe. É o que a IA faz. Por exemplo, se as backgrounds criassem uma still life perfeita, seria uma pessoa? Se as backgrounds fizessem um mundo artístico, lindo, seria artístico? O que eu quero dizer é, uma coisa consegue ser humana sem ter humanidade? Você desabafa com o ChatGPT, por exemplo. Você sabe exatamente o que está fazendo. Você tá pegando uma coisa que não tá falando com você, ela não lê o que você fala. Ela não tá viva. E se você para pra pensar, uma coisa tão bizarra, porque ficou banal você falar com uma IA sobre uma coisa pessoal, como se fosse uma pessoa, uma terapeuta, sendo que não é. É um robô que tá lendo um banco de dados enorme, que claramente pode ser muito manipulável, vai falar o que você quer ouvir. Se isso sequer é considerado uma conversa. E bom, eu não sei se eu vou conseguir te explicar, porque psicologia seria um vídeo só disso, mas se você entendeu, você entendeu. Que é um paralelo muito bom pra se fazer. É uma crítica, é uma crítica. Outra coisa, teoria sobre as backgrounds agora, todo mundo sabe, ou talvez não, que a Sync, a empresa que fez as backgrounds, trabalhava com máquinas de ressonância magnética. E minha teoria é que as backgrounds é tipo uma grande máquina de ressonância magnética. Pelo menos como ela funciona. Porque, pensa comigo, quando o Clark achou, quer dizer, os primeiros sinais que ele achou estranho foram as luzes. Que na minha opinião, seriam as backgrounds funcionando, escaneando, por assim dizer. Segundo ponto, as still lifes. Elas têm uma distorção quase que com um padrão, que caso você não saiba, você não pode se mexer durante esses exames. Senão a imagem pode ficar distorcida, e é exata a distorção que acontece. Por exemplo, olha essa imagem, foi feita por um cara que surtou durante esse exame. Um cara
claustrofóbico, você entendeu? E fez essa distorção. E esse borrão é o mesmo da Still Life. O som é o mesmo. É tipo você tirar uma foto mexendo no celular pra caramba. É a mesma coisa. E bom, essa foi minha review. Eu nunca fiz uma de filme, só de jogo, então espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima. Assistam o filme, eu recomendo. E até mais.